Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Nitzavim, que quer dizer de pé, vamos estudar agora no livro de Deuteronômio, Devarim, no capítulo 29, nós vamos examinar a partir do versículo 15, amém? No qual Moisés, Moshe Rabbeinu, Moisés, o servo do Eterno, Moisés, disse assim, no versículo 15 do capítulo 29, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos no meio das nações pelas quais viestes a passar. E vistes as suas abominações e os seus ídolos de pau e de pedra e os de prata e ouro que tinham com eles. Talvez haja no meio de vós, homem ou mulher, ou família ou tribo, cujo coração se desvia hoje do Eterno nosso Deus, para ir servir aos deuses daquelas nações. Talvez haja entre vós raiz que produza erva amarga e fel. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo, terei paz, andando conforme o bom parecer do meu coração. Pois aquele que assim pensar, eu acrescentarei o castigo dos pecados involuntários aos dos cometidos voluntariamente. O Eterno não quererá perdoá-lo, mas então fumegará o furor do Eterno e o seu zelo contra aquele homem que fizer isto, e toda a maldição escrita deste livro pousará sobre ele, e o Eterno lhe apagará o nome de debaixo dos céus. Então, queridos, nós vemos aqui, eu li aqui esse texto, de Deuteronômio capítulo 29, de 15 a 19, na Bíblia Hebraica, amém? Porque o texto está melhor evidenciado na Bíblia Hebraica. Então, nós vemos aqui, queridos, que Moisés, nesse texto, da Bíblia Hebraica, ele está dizendo aqui, ele anda muito preocupado com o povo, porque o povo vai entrar na terra de Israel, na terra de Canaã, e lá vai ver muitas abominações. Então Moisés, ele de um lado, ele diz assim, olha, no verso 16, vós vistes as abominações daqueles povos pelos quais nós passamos, que eram ídolos de pau, de pedra, de prata e ouro. Vocês viram aquilo. Então, ora, se vocês viram a abominação, então nem cheguem perto da abominação. Daquilo que é mal, não se chega perto. Mas Moisés, ao mesmo tempo, ele diz agora no verso 17, mas talvez exista alguém que esteja com o coração desviado do Eterno. Então, olhe bem, queridos, a preocupação de Moisés, amém, nesse discurso aqui para o povo de Israel, na entrada da terra prometida, quando ele diz, olha, nós já vimos as abominações das outras nações, mas pode ser que alguém venha entrando na terra de Israel, vendo a idolatria dos outros povos, venha se desviar do caminho correto. Então, queridos, o que nós entendemos dessa Parashá, desse texto da Parashá? Ele fala aqui do Yetzer-Hará. Yetzer-Hará é a inclinação para o mal que cada um tem. Todas as pessoas nascem com uma inclinação para o bem e uma inclinação para o mal. Então, os justos, os tzadikim, a inclinação para o bem vence a inclinação para o mal. O injusto é aquele que a inclinação para o mal vence a inclinação para o bem. Então, queridos, nós vemos aqui, nesta passagem, que Moisés, ele está se referindo que nós devemos estar atentos. Vimos que eles viram as abominações e nós mesmos sabemos que as abominações, o Eterno não tolera as abominações, que o seu povo venha cometer abominações, então nós devemos ficar longe das abominações. E a abominação, irmão, ela vai chegar na vida do servo e da serva de Deus, chamada Yetzer-Hará, aquela má inclinação, ela vai querer vencer, ela não vem diretamente. Ela não vai chegar para um servo de Deus, para a serva de Deus que estão ali na posição, vai dizer assim, pratique idolatria. Não. A má inclinação, o Yetzer-Hará, ele vem lentamente, mansinho, mansinho, de pouco em pouco. Começa com um pecadinho pequeno, depois peca mais um pouquinho, depois peca mais, até que aquela pessoa daqui a pouco está afogada no pecado. Amém? Então, a má inclinação, ela é lenta, é gradual. A pessoa vai se afastando do Eterno pouco a pouco até se afastar completamente. Por isso, é necessário cortar o mal pela raiz. Amém? Então, veja bem, queridos, olhe bem. Vamos aqui dar um exemplo para os irmãos. Amém?
Tinha um homem que ele tinha uma mansão. Tinha uma mansão com 4 andares. Era um homem muito rico. Amém? Um dia chegou um homem na porta dele e disse assim: eu gostaria de comprar essa mansão. Aí o homem rico falou: olha, tá bom. O homem rico chegou e falou assim: vou brincar com esse rapaz. Quanto você me dá por ela? Aí o rapaz disse assim: eu dou R$100 por essa mansão. E aí o homem rico falou: pá, que isso, R$100? Por R$100, o máximo que eu faço é te vender 1 metro quadrado do meu terreno, do meu jardim. E aí o homem disse: tá bom, eu vou comprar então 1 metro quadrado. Mas a gente vai fazer a escritura desse 1 metro quadrado, vai demarcar no registro de imóveis, tudo direitinho. Aí o homem rico falou, concordou. Então ele demarcou 1 metro quadrado e vendeu aquele 1 metro quadrado, foi registrado, assinadas as escrituras para aquele homem por R$100. No dia seguinte, que foi tudo assinado, aquele homem já era dono daquele metro quadrado, ele chega e coloca ali, chega com uma caixa e bota naquele metro quadrado uma caixa de 1 por 1, ou seja, de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro quadrado, e ele coloca ali dentro daquele 1 metro quadrado que ele comprou, uma caixa, e abre a caixa e sai um cheiro horrível, e um cheiro impregnante. E o homem, o milionário que tinha vendido aquele 1 metro quadrado, ele com sua família não estão aguentando aquele cheiro. E eles vão para o 1º andar, para o 2º andar, para o 3º andar, até que depois de algum tempo, né, lutando com aquilo, reclamando, enfim, muita discussão, aquele homem sai da casa, que ele não aguenta aquele cheiro, e o homem falou que ele tinha comprado por 1 metro quadrado aquele ali, ele podia fazer o que ele quisesse. E o homem rico acabou saindo da casa. No final das contas, aquele homem, por R$100, ficou com a casa toda. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui que esse 1 metro quadrado é o Yetzer-Hará. O Yetzer-Hará, ele começa com 1 metro quadrado. Vai de pouquinho a pouquinho, a má inclinação, até dominar o corpo, a alma do servo, que acaba todo afogado no pecado. Então, a inclinação para o mal, ela vai aos pouquinhos. Ela vai dominando a vida da pessoa aos pouquinhos, de tal forma que aquela pessoa vai se afogando no pecado. Então, queridos, é muito interessante que, inclusive, no Pirkei Avot, que é a ética dos patriarcas, ele tem um dito muito interessante, que ele diz assim, né? Se afasta do mau vizinho e não se aproxime do perverso. Por que ele diz, né, essa ética dos patriarcas? Por que diz que se afaste do mau vizinho? Porque o mau vizinho já está perto. Ele então não precisa se aproximar, ele já está perto. Então a influência do mau vizinho é maior do que do perverso, porque do perverso você nem vizinho é, então você não se aproxima do perverso, mas você deve o quê? Deve se afastar do mau vizinho. Então você deve se afastar do mau vizinho e não se aproximar do perverso. Amém? Então observe bem, meus irmãos, como é que essa coisa funciona. Amém? Afasta-te do mau vizinho, não se aproxime do perverso, é a ética dos patriarcas. Agora, o que é o mau vizinho? O mau vizinho, meus amados, não basta ser um vizinho, uma pessoa. A própria ética, o Pirkei Avot, ele diz que o mau vizinho pode ser outra coisa. Como, por exemplo, a internet, a televisão. Tudo isso, pouco a pouco, vai trabalhando na vida daquela pessoa. O celular, todas aquelas informações, aquilo que ele achava abominável, ele vai aceitando, daqui a pouco está fora do caminho do eterno, totalmente alijado do reino de Deus, porque ele não se afastou do mau vizinho. Então, o mau vizinho não significa basicamente uma pessoa, um vizinho, mas pode ser o que está ali no celular, o que está na internet, a televisão, tudo isso é mau vizinho e que contamina a vida do servo de Deus. Olha que coisa interessante, queridos. Então, nós vemos, irmãos, que a má inclinação, né, para levar a pessoa para se afastar do caminho de Deus, ela vai trabalhando aos pouquinhos, amém? Ela vai trabalhando devagarinho. Os nossos sábios comparam a má inclinação a um sapo. O sapo,
não a um sapo, a cada um de a situação em que um sapo, né, como se o sapo fosse como cada um de nós, né? Então aquele sapo, ele se for colocado ele numa água fervendo, aquele sapo vai pular, vai se machucar, mas não vai morrer. Amém? Ele vai pegar aquela água, vai pular e vai embora. Amém? Vai se machucar, mas não vai morrer. Agora, se você colocar aquele sapo numa aguinha morna, tranquilo, gostosa, e ali ele fica se banhando, aí você vai aumentando a temperatura um pouquinho, pouquinho, daqui a pouco aquele sapo, ele está totalmente queimado e morto. Amém? É assim a má inclinação, é assim o pecado, é assim que o mal trabalha. O mal trabalha de pouquinho em pouquinho, querendo tirar você da presença do Eterno, querendo tirar você da presença de Deus. Amém? É a mesma situação, meus irmãos, amém? De que um pai, ele estava achando muito caro morar com a sua família num lugar em que as pessoas estavam ali obedecendo a palavra de Deus e tal. Então ele falou, não, vou me mudar para um outro lugar. E chegou, né, pro líder, pro Roche, e disse assim, olha só, eu vou ter que mudar para outro lugar. Lá naquele lugar que eu vou mudar, as pessoas não guardam Shabat, as pessoas têm uma vida de moralidade duvidosa, mas é o que dá para eu pagar. O senhor acha que eu devo fazer isso? Aí, aquele Roche, ele disse assim, olha, você está preocupado por quê? Não, por causa dos meus filhos, que daqui a pouco meu filho está falando palavrão, daqui a pouco minha filha está vendo imoralidades. Aí ele disse assim, olha, eu acho que você não deve se mudar para lá, mas a pergunta que você formulou de uma maneira errada. Ou seja, você está preocupado com seus filhos, mas e você? O que ali aquele Roche estava dizendo? Estava dizendo que a pessoa que acha que não é alvo do Tserará, do mal, ela já está dominada pelo próprio Tserará. Exatamente, que o mal, quando a pessoa acha, não, eu sou intocável, aí ele já está mergulhado no pecado. Porque, na verdade, nós devemos vigiar o tempo todo para que o mal não venha a tocar nem nos influenciar em nossas vidas. Então, queridos, esse aqui é um ensino dessa paraxá Nitzavim, nessa tarde de Shabat, amém? Lembra a história do sapo, amém? Viu o problema? Sai fora. Mas quando o problema vem devagarinho, acaba que o sapo fica todo queimado ali dentro. Então, nós devemos cortar o mal pela raiz para não termos problema algum. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo, né, o Espírito do Eterno, o Espírito Santo de Deus, continue falando ao coração dos amados. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.